venha sobre nós, revelações dos céus venha sobre nós e que possamos ser cada dia mais usadas, mais obedientes, mais temperadas, mais equilibradas, cheias de domínio próprio, para viver o evangelho e a paz do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e desde já agradeço. Amém. Aleluia, glória a Deus. Camila, lê pra gente, amiga. Isaías 7, do 1 até o 25. É na versão NVI, tá? O sinal de Emanuel. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei de Arã, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram a casa de Davi. Arã montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitaram-se, como as árvores da floresta se agitam com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: Saia e leve seu filho Sear-Jazube. Vá encontrar-se com Acás no final do aqueduto do açude superior, na entrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes. Rezim, Arã e o filho de Remalias. Porque Arã, Efraim e o filho de Remalias tramaram a sua ruína, dizendo: Vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo, dividi-lo entre nós e fazer o filho de Tabael reinar sobre ele. Assim diz o soberano Senhor: Não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça de Arã é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. O Senhor disse ainda a Acás: Peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Acás, porém, disse: Não pedirei, não porei o Senhor à prova. Então Isaías disse: Ouçam agora, descendentes de Davi. Não basta abusarem da paciência dos homens? Também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Eis que a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. O Senhor trará o rei da Assíria sobre você, sobre o seu povo e sobre a descendência do seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Continua? Continua até o final. Ah, tá. A Síria, o instrumento do Senhor. Naquele dia, o Senhor assobiará para chamar as moscas dos distantes rios do Egito e as abelhas da Assíria. Todas virão e pousarão nos vales íngremes e nas fendas das rochas, em todos os espinheiros e em todas as cisternas. Naquele dia, o Senhor utilizará uma navalha alugada de além do Eufrates, o rei da Assíria, para rapar a sua cabeça, os pelos das suas pernas e a sua barba. Naquele dia, o homem que tiver uma novilha e duas cabras terá coalhada para comer,
graças à fartura de leite que elas darão. Todos os que ficarem na terra comerão coalhada e mel. Naquele dia, todo lugar onde havia 1000 videiras no valor de 1000 siclos de prata será deixado para os espinheiros e as ervas daninhas. Os homens entrarão ali com arcos e flechas, pois todo o país estará coberto de espinheiros e ervas daninhas. E você não irá mais às colinas antes lavradas com enxada, porque terá medo dos espinheiros e das ervas daninhas. Nesses lugares, os bois ficarão à solta e as ovelhas correrão livremente. Amém. Amém, glória a Deus. Quer falar um pouquinho aí, amiga, do texto que você leu? Eu confesso que esse texto não me despertou tantas revelações, porque ele é um pouco confuso. Até vou precisar de auxílio nessa parte da interpretação, que vocês têm mais experiência, que já leram ele antes, talvez. Mas essa questão da prova, né, do sinal, isso me lembrou um pouco Gideão, quando ele pede uma prova para o Senhor. Até ontem na aula lá que eu fui junto com a Aline do Cartas Vivas, lá na igreja Verbo da Vida, aquele curso da palavra Rema, ela falou um pouquinho sobre isso, né? É, e aí quando Gideão, e aqui no caso, eles falam assim, que o Senhor, muitas vezes, às vezes a gente fica um pouco confuso com o que vai se cumprir ou o que não vai se cumprir, principalmente quando os nossos olhos nos desafiam, né? Quando tudo parece dizer o contrário. E, e aí, quando Gideão fala assim, não, Senhor, então agora, então quando eu acordar que a lã esteja molhada e todo o resto esteja seco, aí, por favor, Senhor, não perde a paciência comigo, não se irrite comigo. Mas é possível que agora, no próximo dia, você faça o contrário, só para eu ter certeza que é você. E aí, aqui até Isaías fala, né? Vocês vão fazer o meu Deus perder a paciência com vocês, mas a bondade de Deus supera a nossa confusão, a nossa incredulidade, muitas vezes. Ainda assim, Ele pode dar um sinal mais certo para acalmar o nosso coração, né? Tanto que ele também falou: não tenha medo, não tenha medo. Porque não vai acontecer isso outro, vai acontecer isso. Então, a gente precisa se manter firme na fé, que é outra palavra que ele fala. Vocês só terão vitória se vocês permanecerem consistentes na fé. Isso é um grande desafio quando todo o resto nos fala que não vai ser assim, né? Que a gente ande por fé e não por vista. Amém, glória a Deus. Deixa eu falar um pouquinho quem era Acaz, só para a gente poder entender o que estava acontecendo nessa época. Israel era dividida entre o reino do norte e o reino do sul, e Acaz era o rei do povo de Judá. E o povo de Jerusalém, né, o reino de Jerusalém, ia guerrear contra o reino de Judá. Quem era Acaz? Acaz era um rei que fazia o que não era bom diante de Deus. Ele sacrificou o próprio filho a deuses pagãos. Mas mesmo ele sendo um cara que não andava na obediência e nos preceitos de Deus, Deus não deixava de enviar os profetas para Acaz. Tanto é que mandou Isaías ir lá falar com ele. Eu acho que isso é um dos primeiros ensinamentos desse texto. Que mesmo um rei que não estava fazendo, que não obedecia e não fazia o que era bom diante de Deus, Deus não deixa de andar com a gente é que deixa de andar com Deus, né? Para mim, esse é o primeiro ensinamento desse texto. E como a raiz de Davi, né, da raiz de Davi que viria o Messias, e Acaz era o rei descendente de Davi, era muito importante que a descendência de Davi não fosse o quê? Extinguida. Então, o propósito de Deus está sempre acima
dos nossos e dos homens. Por quê? Porque é da raiz de Davi que vem o quê? O Messias. E esse texto de Isaías, ele é muito importante, essa primeira parte, porque é o texto que confirma a nossa fé cristã, que o Messias viria de uma virgem e se chamaria Emanuel. Então, Isaías 7,14 é o texto que todo cristão tem que saber de cor, porque é a promessa de que o filho da Virgem seria o nosso Salvador e de que ele já veio, e nós já sabemos disso, estava prevista por Isaías 700 anos antes dele vir a nascer. E aí ele fala ali para a casa, olha que é importante a gente analisar a conversa de Isaías com o rei Acaz, porque vamos colocar sentido nisso, como diz a nossa irmã Valquíria. Vamos pôr sentido no que Deus está falando aqui. Se um profeta vem até você com um recado de Deus, por que que Acaz não obedeceu o que Deus mandou ele fazer? Vamos lá no texto. Ele fala assim, né? Isaías vem falar para ele no 7. Assim diz o soberano, diz o soberano, é que no 7 no soberano Senhor, não será assim, isso não acontecerá. Peraí, mais para frente. No 10, o Senhor disse a Acaz: peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal, seja das profundezas, seja das alturas mais elevadas. Bem, Isaías estava indo ali conversar com o rei em nome de Deus. Ele era o profeta. Deus falava com as pessoas no Velho Testamento através dos profetas. E se um profeta veio até a casa e falou para ele que Deus mandou ele pedir para ele um sinal, por que que Acais respondeu assim no 12? Não pedirei, não porei o Senhor à prova. Aqui a gente percebe como facilmente nós podemos usar a religião ao nosso favor. Acais era um homem pecador que não fazia o que era bom diante de Deus. E mesmo quando um profeta chegou até ele com um recado do próprio Deus, ele quis ensinar para o profeta o que deveria ser feito e a forma, que ele não ia pôr o Senhor à prova. Ele usou uma palavra de Deus contra o próprio Deus. A mesma coisa que Satanás faz com Jesus no deserto. Se você é Deus, faz com que esse pão, que essa pedra vire pão. Quer dizer, usando a própria palavra para não obedecer. Então, é importante a gente entender, e achei bom a Camila falar sobre essa parte histórica, para a gente entrar nesse detalhe aí, do quem era esse rei, o Acás, que não fazia o que era bom diante de Deus, que aqui a gente vê que ele demonstra claramente que ele não era obediente a Deus. Porque o profeta veio até ele, deu uma ordem do próprio Deus, que era para ele pedir um sinal, e ele falou que não ia pedir. E aí, se a gente for lá estudar na história, você sabe o que que ele faz? Ele não obedece o que Deus mandou fazer e ele se une ao rei da Assíria, que não foi algo que Deus mandou ele fazer. Então, ele fez da própria cabeça. Mas como Deus já sabia que ele não ia obedecer e que ele ia fazer, já usou o profeta para falar o seguinte, mais para frente, lá no 18. O Senhor assobiará para chamar as moscas dos distantes rios do Egito e as abelhas da Assíria. O que que ele está falando aqui que o Senhor assobiará? O Senhor ia trazer aquele povo que não era escolhido, então assobiar é chamar lá de longe para perto, né? Como que a gente, por que que a gente assovia? Para chamar a atenção. E alguém que está distante, não eram os de perto. Ele ia trazer então os distantes do rio dos rios do Egito e as abelhas da Assíria. E o que que eles iam fazer? Iam ser problema na vida dos cristãos, do povo judeu. Todas virão e pousarão nos vales íngremes e nas fendas das rochas, fala o 19, em todos os espinheiros. Naquele dia o Senhor utilizará uma navalha alugada do além do Eufrates.
A navalha alugada significa que é alguém que não é da gente. Por quê? Porque a Síria e o Egito não era povo de Deus. Então eles iam ser o quê? Uma navalha que Deus ia usar alugada, emprestada, entendeu? Que Deus ia usar para quê? Para atingir aquilo que ele mandou o Acais fazer e que o Acais não quis obedecer, que era pedir um sinal para ele, porque ele ia orientar o Acais. E às vezes a gente quer que Deus dê o sinal sem a gente pedir. E Deus se revelou em Cristo como Pai, que quer uma relação para que um pai possa fazer as vontades de um filho que pede e que conversa e que tem um relacionamento com ele. Então, Deus vai e fala aqui que vai usar esse povo, que não é o povo dele, para quê? Para rapar a sua cabeça e os pelos das suas pernas e barba. Para os judeus, rapar a cabeça, as pernas e a barba era sinal de humilhação. Então, o próprio profeta está falando aqui. Deus vai usar um povo que não é dele para humilhar vocês, que são um povo meu e que não quer me ouvir, que não quer fazer o que eu estou orientando que seja feito. Aí ele vai falar: naquele dia, o homem que tiver uma novilha e duas cabras terá coalhada para comer. Então, ele está falando dos humildes. Quem tiver pouco, não vai faltar nada, vai ter coalhada e vai ter fartura de leite. Todos os que ficarem na terra comerão coalhada e mel. Quem? Aqueles que andam pela fé, que é o versículo 9. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Mas quem ficar firme na fé, resistirá, certo? E aí ele continua no final falando que os homens entrarão ali com arcos e flechas, pois todo o país será coberto de espinheiro e ervas daninhas, e você não irá mais às colinas antes lavradas com enxada, porque terá medo dos espinheiros e das ervas daninhas. Então, esse texto fala de um rei que desobedeceu, de um profeta. Quais são as figuras desse texto? Um homem que deveria ser instruído por Deus e buscar a Deus, porque foi constituído rei pelo próprio Deus, que se desviou do caminho e que esse Deus não desistiu dele, enviou um profeta, o profeta que foi até ele, com instruções de Deus. Ele não quis ouvir a instrução de Deus, ele quis fazer o que ele achava que era certo. E aí Deus fala que aqueles, os pequeninos, aqueles que permanecem em fé, não vai faltar o mantimento, que somos os remanescentes de Israel. Mas aqueles que não andarem vão viver aquilo que ele está predizendo lá. Esse texto ele é para aquela época, ele é um texto profético para a vinda do Messias, porque ele faz um paralelo aqui sobre rejeitar. Porque Jesus não veio para os dele e foi rejeitado. O rei Acás tinha vindo como enviado de Deus, mas ele mesmo rejeitou o próprio Deus. Ele negociou e fez aquilo que ele achava que era certo. Mesmo ouvindo o profeta, ele resolveu andar com as próprias mãos e seguir os próprios pensamentos. E por isso o povo ali foi assolado. Então, esse texto fala da promessa do Messias, que nasceria da Virgem Maria, e fala também da desobediência do povo de Israel. E hoje nós somos esse povo de Israel. Se a gente quiser trazer esse texto para hoje, nós podemos ir para esse lugar e pensar que nós somos um povo de Israel, que a todo tempo Deus está enviando, né, sinais, maravilhas, nos poupando, guardando os humildes, os simples de coração, não deixando faltar a provisão, e mesmo assim, a gente não quer obedecer, que foi o texto que a gente estudou na terça-feira, de 2 Coríntios, e que a Débora até falou muito bem sobre essa questão da obediência, né? Então, é a minha contribuição desse texto a isso, meninas. Quem mais quer falar aí o que que chamou a atenção?
Ju, quer falar aqui pra gente, Ju? Bom dia, meninas. Não, eu só vou escutar hoje, tá bom? Bom dia, querida. Oi, Lala. Bom Beijo. dia, beijo. Maíli, quer falar, amiga? Eu vi que você ficou tão pensativa. É, eu fiquei um pouco mexida com a parte que você falou, né, do que Deus ele é um pai que quer um filho que converse com ele, tenha intimidade com ele, peça as coisas. Muitas vezes a gente escuta uma coisa muito simples, né, que a gente fala assim, não vou pedir não porque Deus sabe o que eu quero. Não vou orar não porque Deus sabe o que se passa no meu coração. Ele sabe, mas ele quer para você mesmo entender que você tem uma conversa com ele de filho para você. Ele entende que é seu pai, mas ele quer que você entenda que você é filho. E você só entende que você é filho quando você senta na mesa, puxa a cadeira e conversa, ó, pai, tô passando por isso. Então, essa parte mexeu muito comigo aqui, eu fiquei pensativa com isso. E muitas das vezes, quando a gente vai orar em súplica, em petição, a gente acaba, às vezes, a conversa clareia a nossa mente. Quando a gente fala e explana algumas coisas, aquela conversa, o espírito da conversa, o espírito da relação, vai clareando a nossa mente, inclusive para a gente saber o que a gente quer de verdade. Às vezes a gente pensa que a gente sabe, só que a gente não sabe exatamente o que a gente precisa. A gente quer algumas coisas, mas precisa de outras. Então, na conversa, Deus vai clareando a nossa mente, o Espírito vai trazendo, o, vai nos iluminando, né? Iluminando a nossa mente e trazendo contentamento para a situação que a gente está, trazendo a petição daquilo que a gente realmente precisa e dando discernimento para aquilo que a gente quer e às vezes a gente não precisa naquele momento, né? É aquela palavra que a gente escuta sempre, né? Deus fala um sim, Deus fala um não e Deus fala espere. Só que você tem que conversar com ele para você poder saber isso, né? Ele quer. Eu achei isso muito bonito, genuíno a forma como Deus colocou isso aqui para nós. E ele falou assim, né? Se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes, né? Então a conversa já é a fé, né? Já é conversar por fé. É só isso que eu tenho a acrescentar mesmo, que saltou aos meus olhos. Maravilhoso esse versículo aí, né? Repete ele pra gente aí, Maíli, esse versículo que você leu aí por último. E qual que é o É, número dele? ele está no verso 9, no finalzinho. Se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes. Amém. Amém. Glória a Deus. Derby, fala um pouquinho, vira seu celular que você tá de lado. Aí. Bom dia, Bom meninas. dia. Esse texto ele é muito lindo porque ele é um texto de múltiplas emoções, né? Porque ao mesmo tempo que ele fala de uma esperança, ele fala de um juízo. E é assim o evangelho, né, gente? Deus ele vem para nos fazer ver o que nós não estamos vendo, para que nós tenhamos esperança. E aqui, quando fala que haverá filho que vai nascer de uma virgem, né? Uma virgem era uma moça, né? Tem muitas. Uma moça que nunca se casou. Ele é uma promessa futura remetendo ao Messias, né? Jesus Cristo. Mas ele era uma promessa também para aqueles dias, porque isso aconteceu. Filho de Acas foi o rei Ezequias, e ele é tido como o Messias, porque ele foi aquele que ele restaurou muitas coisas, restaurou a adoração, e isso realmente aconteceu naquele tempo. Então, assim, Isaías, a gente vai ver promessas que vão
acontecer logo adiante, pouco tempo, ficou o filho dessa vez está falando, olha o que vai acontecer. E aí, isso aconteceu, porque o reino da Assíria, a gente julga assim, né? O homem que foi ruim, o homem Acaz que foi muito ruim, que pegou e fez ali os seus filhos passar pelo fogo, né? Ele adorou o Deus daquela época, mas Deus ele tem tanta compaixão assim que ele fala assim, pede um sinal. E hoje Deus fala assim pra gente, olha, eu sou seu pai, você pode pedir um sinal. E aí Deus, ele é tão soberano nas suas histórias, né, gente? Ele é o Senhor da história. Ele não, a gente não pode pensar assim que ele vai fazer uma história e às vezes aquilo tá acabado e não porque não tá. Ele vai fazer convergir. Ele tem um propósito de fazer o seu nome conhecido. E ele escolheu fazer através de um povo, é o povo judeu. E ele não quer que isso se perdesse. E aí quando ele pega e fala assim, um filho. E esse filho vai fazer tudo isso, mas se vocês não permanecerem firmes, vai vir mosca. Então, assim, mosca, quando você vê mosca, mosca você não chama, né, gente? Ela se chama, ela vai indo, e é uma coisa assim que ela não te faz nenhum mal no sentido de te atacar. Mas ela fica ali pousando sobre a impureza, a imundícia. E aí Deus vai aumentando, sabe? Porque Deus ele sempre tem essa esperança de eu tô aumentando, a pressão tá aumentando, mas meu filho vai voltar, meu filho vai se render aos meus pés. E aí manda as abelhas, que aí a abelha vai mandando um pouquinho, um grau um pouquinho maior e pode inclusive matar de periculosidade. E aí, ele pega e no último versículo ele fala assim, que as ovelhas e os bois andarão soltos. E mesmo nessa confusão toda, gente, Deus ainda tem paz e meio a confusão, você entendeu? Porque ele vai manter em paz aquele cujo coração permanece nele. Então, assim, nós não precisamos de ter medo das coisas que estão assolando, né, a nossa família, o nosso país. Então, eu estou batendo muito na tecla, assim, que é o nosso país, mas é a nossa família, porque um país, ele é formado por famílias. Então, a gente não precisa ter medo. O que nós precisamos voltar é voltar para esse Deus que ele é fiel, esse Deus que ele vai lá e fala assim: olha, você não quer pedir um sinal, não, Acais, mas eu vou dar, porque assim, eu tenho compromisso com a minha palavra, eu vou dar o sinal, você entendeu? Então, Deus, ele é assim, ele é soberano sobre o que a gente acha, o que a gente pensa. Ele fala assim, Acais, você tá pensando que alguém vai te salvar lá no Egito? Lembra do Egito, gente, lembra do Egito. Olha, não é por aí. Então, Deus, ele trabalha dessas formas assim que a gente não compreende, mas que ele convida. Hoje é um convite para nós, gente, é um convite para nós. Deus, ele quer conversar com nós, é um convite para que a gente chegue nele e fale assim, Senhor, olha, eu tô com essa incredulidade nessa situação, porque eu tô com incredulidade nessa situação, mas eu entrego isso daqui, aumenta a minha fé. Igual quando ele quer convite para a gente crer mais. Tá cortando, Derby. A gente não tá conseguindo te ouvir, não. Meninas, quem mais quer ir falando enquanto a Derby volta aí do sinal sobre esse texto, né? Que já foi explicado assim tão profundo, eu achei assim tão revelador desde o começo. Andréia, quer falar um pouquinho, amiga? Beth, Silvinha, Jurema. Bom dia, meninas. Bom dia, É, amiga. a Débora estava falando, né? Ah, voltou? Voltou. Continua, Débora.
Mas é isso, meninas, é assim, Deus, aí o cabelo é a identidade. Então, assim, o cabelo é parte do mundo, você sabe que ele é judeu. Por quê? Porque sim, Deus ele até ameaça, fala assim, olha, eu vou colocar esse orgulho que vocês têm para que vocês voltem. Então, que hoje nós possamos escutar esse convite de Deus, para que nós possamos voltar os olhos para esse Deus, porque é só Ele que pode salvar a minha família, é só Ele que pode salvar esse país, e não há nome mais alto que o nome dele, rei mais alto do que o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Bem, então, meninas, o que que Deus me ministrou aqui para mim sobre o sinal? É que ele já enviou, né, o sinal, por mais que a gente não consiga entender outros sinais, ele já enviou o sinal, que foi Jesus Cristo. Então, para todos aqueles que perecem, e continua enviando. Então, cada uma de nós somos o sinal, o Cristo encarnado. Então, que a gente se pergunte onde eu tenho que ir, para quem eu tenho que enviar o sinal, ser o sinal. É nossa responsabilidade, né? Ser a luz, ser o sinal e revelar a Cristo, porque ele está consumado, tudo ele já fez, a grande misericórdia, o grande amor. O sinal para a humanidade é Jesus Cristo. E ele nos confiou a essa missão para continuar sinalizando para Cristo na cruz. O Cristo ressurreto, que venceu a morte. Esse é o grande sinal para salvar aqueles que perecem, para resgatar os perdidos. Então, ele continua mandando pessoas, os seus filhos, o sinal para os que perecem. É isso que o Senhor ministrou no meu coração. Maravilhoso, porque a Andrea está trazendo aqui para nós que nós somos as profetas do presente século. Então, a gente já sai daquele lugar de ficar querendo ouvir, porque a gente já ouve, de ficar querendo buscar o relacionamento, para falar para os irmãos o que Deus tem para ser falado para cada um. Amém? Então é algo assim bem mais profundo. Então tá indo além do que a gente está falando aqui, né? Então a gente já saiu daquele lugar lá do leitinho que queria conhecer o Messias, já conhecemos o Messias, já temos um relacionamento com Deus, agora nós somos o quê? As profetas do presente século. Como a Derby iniciou a fala e a André terminou aí agora. Amém, irmãs? Profeta, irmã, não faz o que quer, não, faz o que Deus manda. Amém? E além de fazer o que Deus manda, profeta normalmente, irmãs, é decapitado, viu? Não é muito simpático e não é aplaudido, certo? Os profetas sempre serão perseguidos. Amém. E a gente leva a palavra de confronto nela lá. É, Então, a gente nem sempre é bem-quista, nem sempre é é. compreendida, mas principalmente nós somos o quê? Não existe cristão sem Cristo. Então, nós somos o Cristo encarnado. E a gente tem que revelar a glória dele para aqueles, né? Então, é a gente mesmo que vai para a cruz, não é o evangelho cor-de-rosa. O profeta é para esse, para levar a mensagem de Cristo, né? E revelar mesmo a Cristo. E é isso. Nós somos também, a palavra de Deus fala que nós somos o quê? A esperança da glória, né? Então, que a gente passe para esse lugar de exortação, porque é a santificação que o Senhor deseja para nós e para aqueles que a gente cuida, né? Ela lá empenha bem esse papel de exortar, né? De exortar,
de fazer com que cada uma de nós cresçamos na graça e no conhecimento. E quantas vezes, né? Às vezes a pessoa fica chateada, não quer receber aquela luz ali, porque a luz incomoda mesmo, né? Mas é o Senhor que nos justifica, é o Senhor que depois testifica no coração, que é em amor, é para o crescimento, é para que cada dia, de glória em glória, nós possamos romper, né, da nossa natureza carnal, para revelar cada vez mais a luz de Cristo. Glória a Deus. Amém. Beth, fala um pouquinho, Beth. Grace, Dinair, Giovana. Deixa eu pôr o vídeo. Bom dia. Bom dia, querida. Hoje eu estou aqui ouvindo sua palavra, a palavra de Deus com vocês e estou com um presente aqui do lado, ó. Minha boneca que eu pedi para ela assistir hoje comigo. Hoje é meu aniversário. Ah, E eu falei, parabéns, Jurema. Deus te abençoe. obrigada, amém. Eu falei, Paulo, amor, meu presente hoje eu quero ser do meu lado aqui ouvindo essa palavra. Que palavra tremenda e profunda. Hoje de manhã eu levantei e falei com Deus, Senhor, me dá um sinal. E essa palavra veio revelar isso para mim mais firmemente, que a gente precisa pedir o sinal de Deus. E eu falei, Senhor, me dá um sinal diante dessa situação, é, ou na tua palavra, eu quero abrir a tua palavra, junto com uma serva de Deus, o Senhor me revelar isso na tua palavra. Qual caminho eu trilhar? Falei com Deus assim hoje cedo. E, ou senão o Senhor pede uma profeta ou um profeta de Deus para falar comigo a respeito desse assunto. Eu orei hoje de manhã, eram umas 7 horas da manhã, exatamente dessa forma. Então, eu achei isso aqui muito profundo, falou muito comigo, que a gente tem realmente. Isso aqui para mim foi uma confirmação que nós temos realmente que continuar pedindo o sinal para Deus, para a gente ter certeza de qual caminho a gente deve trilhar. Então, eu vou mais uma vez ler essa palavra que me tocou muito. Peça ao Senhor, seu Deus, que ele dê um sinal. Esse sinal poderá vir das profundezas do mundo dos mortos ou das alturas do céu. Ou seja, não interessa de onde vem o sinal, mas Deus vai mandar. Nós podemos confiar que ele vai mandar o sinal. Quando a gente espera nele e confia nele, ele manda o sinal. Eu já vivi isso outras vezes na minha vida. E Deus veio mais uma vez confirmar comigo que eu posso esperar o sinal que ele vai mandar. Outra parte que me tocou profundamente. Se vocês não tiverem uma fé firme, não poderão ficar firmes. Então, sem a fé, a gente não consegue vencer as batalhas da vida. Temos que ter fé. E Deus está aqui mais uma vez confirmando comigo esse sentimento que eu tenho e o que eu vivo. Isso é o que eu tenho que falar para vocês. Glória a Deus, minha irmã. Que Deus já falou com você, né? E a gente está feliz porque seu aniversário você está comemorando no meio do remanescente de Israel, né, irmã? Nós Amém. aqui somos remanescente. Camilinha levantou a mão, fala aí, amiga. Fala aí depois um pouquinho, Graça. É nessa perspectiva, né, de sermos o sinal. É, quando a gente precisa, por exemplo, melhorar o sinal do Wi-Fi, algo assim, né? O que que a gente faz? O que que a gente percebe? Às vezes é porque está muito longe da fonte. Aí o sinal fica falho. Essa, a reprodução já não está fidedigna. Ou quando tem algo obstruindo ali. Tem que ver se o aparelho tem algo ali na frente. E antigamente, no Antigo Testamento, os profetas, eles eram os únicos
a revelar esse sinal. Os homens não tinham essa conexão direta com Deus, né? Era preciso os profetas. E depois, por meio de Cristo, que nos deixou o Espírito Santo, a gente não precisa dessa intermediação dos profetas, né? Tanto que a gente não precisa ficar buscando profecias. Na verdade, se alguém nos entrega uma palavra, tem que confirmar com algo que o próprio Espírito Santo já nos revelou, porque Deus já deixou isso dentro de nós. Então, se a gente está com problema em captar o sinal, o que que a gente faz? A gente se aproxima da fonte, talvez a gente está muito longe, né? Ou tem algo ali na frente que está obstruindo. O que que deve ser retirado, removido? O que está empacando o sinal? Porque Deus quer falar com a gente todo dia. Então, que nós estejamos atentas a isso, né? Para melhorar essa conexão com Deus, tanto entre, no caso, nossa relação pessoal com Ele, e também para que a gente possa ser o sinal para outros irmãos que ainda não receberam isso. E o sinal, ele reproduz apenas, ele não cria a mensagem. É apenas uma reprodução do que está sendo emitido lá na origem. Então, que a gente também entregue essa mensagem sem nenhuma corrupção, sem uma doutrina pessoal, sem ideias próprias. Entregue a mensagem limpa e clara, né? Porque é a palavra de Deus que tem o poder de romper, e separar juntas e medulas. Essa palavra limpa, esse sinal limpo e fidedigno. Que a gente seja essas emissoras, não só as receptoras, né, desse sinal. Amém. Bom dia, meninas. Eu vou ler o versículo 4, tá? Diga a ele, isso é Deus falando para Isaías. Diga a ele, tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo. Que o seu coração não se desanime por causa do furor destes restos de lenhas fumegantes, Zerim e Síria e o filho de Remalias. Nesse contexto todo, o Senhor está falando, esse contexto todo nos traz, bom, Acaz, o reino de Deus, o povo de Deus foi dividido em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. Então, Acaz era o rei do povo de Judá, que era o reino do sul. E a preocupação do Senhor era com Acaz? Não era, a preocupação do Senhor era com o povo dele. E aqui fala, esse versículo fala do tremendo amor que o Senhor tem por nós, pelo povo dele, por todo o cuidado que ele sempre teve. E ele levanta pessoas para estar sempre cuidando do que é dele, dos que são dele. E o Senhor levantou Isaías para esse momento levar essa mensagem para este rei. é, e assim, o cuidado que o Senhor tem, inclusive com o respeito que o Senhor tem com hierarquia, né? Ele podia simplesmente mandar fogo do céu e consumir tudo e acabar com esse rei frouxo. Não, ele não fez. Ele levantou alguém com sábias palavras que fosse lá levar uma palavra para esse rei insensato, para que ele se consertasse, para que ele prestasse atenção e para que ele não deixasse o medo tomar conta, que o medo leva a gente à morte. O medo tira a gente do foco, tira a gente do certo, tira a gente do caminho. E quando a gente está fora do caminho, a gente está em pecado. E fora do caminho é fora da vontade do Senhor.
Então Deus levantou esse homem para levar essa mensagem para este rei insensato por amor àquele povo. Por quê? Porque esse povo tem promessa, esse povo tem revelação do céu. Tanto que daí Isaías vem e diz que vai vir o Messias. Logo mais embaixo ele fala, né, de que Jesus virá, que a Virgem ficará grávida, para que Acás ficasse centrado na obediência do Senhor. Mas o medo fez com que Acás continuasse no propósito dele, que era ferrar tudo, né? Que o medo ferra tudo. Mas o Senhor continua ali, firme, observando, não perdeu o controle, levanta pessoas para falar. E nós, nessa história, quem nós somos? Nós somos o povo que ele ama e que ele está sempre dando um jeito de nos colocar no colo dele, com todo o amor que ele tem, de nos guardar, de nos proteger. E nós somos também Isaías, que ele levanta para levar uma palavra para uma irmã, para uma amiga, para a mãe, para um filho. Nós somos Isaías, nós somos o povo do Senhor. E ele cuida, ele guarda, ele está sempre atento. Ele não deixa nada passar, embora ele respeite todos os movimentos, embora ele permita que muitas coisas aconteçam, para que, no final, o povo veja o que foi que aconteceu e as consequências das atitudes. Então, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa ver ao nosso redor e entender que nós somos o povo amado e escolhido, que Jesus veio para nos libertar, nos salvar e nos conduzir ainda nessa terra, para que nós possamos ter vida, mas que a gente tenha certeza de que nós somos escolhidos, nós somos filhinhas queridinhas do papai. Que nesse tempo a gente tenha essa percepção de ser o povo, filho, escolhido, aquele que Jesus veio e pagou o preço, mas que nós também sejamos Isaías, em ousadia, e nos levantemos para dar uma palavra para quem o Senhor mandar, que nós fiquemos atentas nessa missão e que nós possamos cuidar de tudo aquilo que Ele tem colocado diante de nós. Abram os olhos, olhem ao redor. Olhem ao redor hoje da sua vida, cada uma de vocês. Tudo isso Deus permitiu e preparou para que você se levante em fé, em ousadia e em obediência. Que nós possamos estar nessa vibe hoje, a partir de hoje. Era isso que eu queria contribuir um pouquinho hoje. Glória a Deus, nossa, meninas. Eu até escrevi aí na hora que a Graça estava falando, porque muitas pessoas, a Deb falou isso aí sobre as questões do governo, e Deus, com certeza, Ele permite que a gente tenha vários líderes que nem sempre vão suprir a nossa escolha ou corresponder à nossa expectativa. Mas em tudo, em todas as coisas, Deus continua respeitando a hierarquia e Deus não deixa de amar nem o perdido e nem o povo dele. Então, às vezes, e tem uma palavra que fala que o povo tem o líder que merece, né? Nem sempre, mas é porque às vezes Deus escolhe líderes para que nós nos aprofundemos com ele, com o próprio Deus. Então, tudo isso que a gente está vivendo em termos de economia, circunstância, política, né, guerras e tudo isso, no fundo, é sempre uma tentativa do pai se encontrar com os filhos. Isso a gente não pode esquecer. Amém?
Amém. Eu só queria textualizar é, sobre o que a Camila falou e a Grace completou, lembrar todas nós que o nome do grupo foi trocado, não foi à toa. Nós precisamos ser cartas vivas. E Deus me incomodou muito na igreja domingo, porque nós chegamos e do lado do lugar que nós sentamos tinha um lugar reservado. E eu até brinquei com a Ailton, eu falei, será que vai ser homem ou mulher? Uma bem bonita que vai sentar do seu lado. E aí chegou uma senhora e sentou do lado dele, então ele ficou entre nós duas. E durante a missa, essa mulher chorou muito. E Deus falando comigo, acolha essa mulher, fala para ela que eu tô vendo as lágrimas dela. E eu com a Ailton no meio. De repente, a mulher saiu da igreja e sabe quando o coração palpita, você vai ficando com a respiração mais ofegante e o Espírito Santo falando comigo, obedece, obedece. Eu falei, amor, eu vou dar uma saidinha. E eu fui atrás dela. E, e o evangelho do dia foi que se você bater, a porta se abrirá, se você pedir, você receberá. E aí eu dei de cara com ela, nunca tinha visto essa mulher na vida. E eu dei de cara com ela, falei assim: Você está bem? Gente, a hora que eu falei, Você está bem? Essa mulher me abraçou, ela chorava de soluçar. Eu falei: Olha, eu não te conheço, mas eu senti no meu coração que essa missa hoje foi para você e você ouviu o que Deus te disse, que se você buscar, Ele vai te atender e, que a gente precisa de outras pessoas, que a gente precisa é, estar atento, porque em outros anos, em épocas diferentes, eu ficaria meio consternada da mulher estar ali chorando do meu lado, mas eu jamais abordaria uma pessoa desconhecida. O máximo que eu poderia fazer se ela estivesse do meu lado seria dar um toquezinho na mão dela, perguntar se estava precisando de alguma coisa. Então a gente precisa estar atenta. No final da missa, essa mulher já estava bem mais calma, me agradeceu. Eu peguei um guardanapo que eu tinha, pus @Cartas Vivas de Amor e falei para ela: busca esse grupo no Instagram, eu acho que ele vai te dar um direcionamento. Eu falei, só das coisas que tem gravada no grupo, ela vai se sentir amada, acolhida, e esse sinal que a Camila falou vai se tornar mais limpo, porque é isso, né, gente? É, eu nasci num lar cristão, mas vim é, pelo catolicismo e nunca, nunca, apesar de ter Bíblia em casa, eu nunca tinha lido a Bíblia. E isso aconteceu de 5 anos para cá, não foi por é, incentivo de ninguém da minha família, foi por um curso que eu fiz. E aí eu comecei a tirar escamas dos meus olhos, e aí realmente a gente começa a ter um sinal limpo, conhecer o Pai que perdoa, o Pai que acolhe,
o pai que te dá direcionamento, que fala com você diretamente. Então, a gente precisa estar atento que, às vezes, num supermercado, numa igreja, numa loja que você entra, a pessoa está ali desesperada, esperando um sinal, mas ela ainda não se deu conta que ela pode ter essa conexão. Deus tem que usar outra pessoa. E essa outra pessoa pode ser qualquer uma de nós. É igual a Graça falou, né? Então, que a gente realmente seja o evangelho de quem não lê a Bíblia. Que a gente seja o evangelho por onde a gente passar. Seja cartas vivas de amor, porque nós não somos só cartas vivas, nós somos cartas vivas de amor. Então, que a gente leve esse amor. Amém. Glória a Deus, hein? Mais alguma coisa? Vamos profetizar sobre a vida da Jurema, ela ainda está aqui, né? Que é aniversário dela. Que Deus dê sinais e maravilhas, Jurema, para você. Que aquilo que está encoberto seja revelado. Que os preceitos e a vontade do Senhor para a sua casa, para a sua vida e para o seu ministério, que Ele te comissionou como dispenseira dele aqui nesse presente século, se revele todos os dias em você, através de você e a todos à sua volta. Que o seu coração se encha de alegria nessa manhã, se Glória a Deus. aqueça com o amor de Deus. Glória a Deus. Que tudo que foi falado aqui reverbere no seu mente e no seu coração durante todo o dia, Assim para seja. que aquilo que Ele queira revelar para você seja revelado na plenitude que Ele tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém? Amém. Nós estamos muito felizes de comemorar com você seu aniversário aqui hoje, viu, Jurema? É um privilégio. É um privilégio para mim, Lala, estar com vocês, ouvir essa palavra e ouvir o que cada uma, né, de vocês falaram. É tão profundo. E eu acho que quando eu estou aqui no grupo ouvindo a palavra, cada dia mais eu fortaleço a minha fé. E vejo que nós realmente temos que ser o que essa amiga falou aí por último, cartas vivas mesmo, né, na vida de cada uma, de cada pessoa de cada pessoa que está ao nosso redor. Amém. Então vamos orar, né, meninas? Semana que vem a gente volta. Ora aí por nós. Quem quer orar? Eu posso orar, Lala. Posso orar por nós. Pai amado, Pai querido, Pai santo, justo, Senhor, muito obrigada, Pai, por esse momento. Muito obrigada, Senhor, por cada palavra aqui declarada, Senhor, e atravessada, Senhor, em nossos corações. Deus amado, obrigada por ter deixado, Senhor, a tua palavra viva, Senhor, e eficaz, Pai. Muito obrigada, Senhor, por ter deixado o teu Espírito, Senhor, para que nós possamos entendê-la, Senhor, para que nós possamos, Senhor, abrir os nossos olhos e sermos, Senhor, suas filhas amadas, Pai, que possamos encontrar os nossos irmãos, Pai, e que eles possam saber que eles têm um Pai através dos seus filhos e suas filhas, Pai, que somos nós. Deus amado, que o Senhor coloque isso no nosso coração, Senhor, essa verdade, de sabermos que somos filhas tuas amadas, Senhor, e que não há nada impossível para ti, Senhor. Não há nada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos traz tranquilidade, como a tua palavra nos disse aqui. Acalma os nossos corações para as preocupações deste mundo e desta vida, e que nós tenhamos, sim, os olhos voltados para ti. Em nome de